Olá, aqui vou mostrar como eu faço essa bolsa de crochê e se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, deixe o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as novidades. Vamos aos materiais? Para fazer essa peça, você vai precisar de 300 gramas de barbante cru fio número 4 e agulha para crochê de 2 milímetros. Mas se você preferir, pode fazer com a linha Anne e agulha de crochê número 2 também. Um novelo de Anne 500 é suficiente. Vai precisar também de uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para os arremates. Vamos começar construindo um cordão de correntes com 50 correntes. Em seguida, nós vamos voltar aqui atrás. 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui na quarta corrente, nós vamos colocar o nosso primeiro ponto alto. E vamos preencher toda essa carreirinha de correntes que nós fizemos com pontos altos. Um ponto alto para cada uma das correntes. Vamos fazendo assim até o final. Depois que eu tiver colocado o último ponto alto na última corrente que eu tenho aqui, eu ainda vou colocar mais 4 pontos altos aqui nessa última corrente. Então, coloquei o último ponto alto aqui, já nessa última corrente, agora ainda faço mais 4 pontos altos aqui nessa última corrente. Então, fiquei aqui na última corrente com 5 pontos altos. Agora, viro e começo a trabalhar de novo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho do outro lado. Vamos trabalhando dessa maneira. Depois de construir, então, até a última corrente, nós vamos ainda colocar aqui mais 3 pontos altos nessa última corrente. Então, agora aqui nós fechamos na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Agora, nós subimos 3 correntes. E vamos construir um ponto alto para cada ponto alto da base. Sem pular nenhum, até fazermos o total de 47 pontos altos, contando aqui as 3 correntes como um ponto alto. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3 e vou continuar construindo até o total de 47 pontos altos. Agora, nos próximos 3 pontos altos, eu vou construir 3 pontos altos em cada um deles. Agora, voltamos a construir novamente 47 pontos altos, colocando um ponto alto para cada ponto da base, até o total de 47 aqui do outro lado também. Aqui, então, depois de ter construído 47 pontos altos novamente, eu fiquei aqui no final com 3 pontos altos sobrando.
Nesses 3 pontos altos, eu também vou fazer aumentos como fiz lá do outro lado, colocando 3 pontos altos em cada um desses 3 aqui da base. Então, ficou assim. Agora, aqui nós fechamos na terceira corrente que fizemos para iniciar. Subimos 3 correntes e vamos iniciar agora a terceira volta do fundo da bolsa. Aqui, a partir, contando já com as 3 correntes, nós vamos construir 48 pontos altos. Então, 1, 2, 3, e assim vamos construindo até o total de 48 pontos altos. Nós vamos fazer os aumentos para virar aqui a parte oval e começar a trabalhar depois do outro lado. Então, os aumentos aqui serão colocados da seguinte maneira. Depois do ponto alto de número 48, no ponto alto de base seguinte, eu coloco 3 pontos altos. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos num único ponto. Agora, nesses 2 próximos pontos, eu vou trabalhar apenas um ponto alto em cada um deles. Agora, trabalho 3 pontos altos nesse ponto alto seguinte. Agora, trabalho um ponto alto sobre cada um desses 2 próximos pontos altos. E, novamente, nesse ponto alto seguinte, trabalho 3 pontos altos dentro dele. Aqui, né? Agora, nós vamos trabalhar 49 pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto a mais aqui desse lado para depois fazer os aumentos. Então, 1, 2, 3, e vamos construindo assim até o total de 49 pontos. Então, depois de trabalhar os 49 pontos altos, nós vamos fazer os aumentos desse lado aqui da mesma maneira que fizemos do outro lado. Nesse primeiro ponto do aumento, nós colocaremos 3 pontos altos. Em seguida, nos próximos 2 pontos altos, apenas um ponto alto em cada um deles. Em seguida, nesse aqui também o aumento com 3 pontos altos. Nos próximos 2 pontos, apenas um ponto alto em cada um. Nesse seguinte, 3 pontos altos novamente. Sobrou aqui para nós um ponto alto. Nesse ponto alto, nós vamos colocar apenas um ponto alto. Então, aqui, nós fechamos na terceira corrente que fizemos para iniciar. E agora, vamos começar a quarta volta do fundo da bolsa. Começamos com 3 correntes. E a partir dessas 3 correntes aqui, contando já com elas, nós vamos construir 49 pontos altos. Então, 1, 2,
3, e assim vamos construindo pontos altos, um para cada ponto alto da base, até o total de 49. De fazer então os 49 pontos altos, chegamos aqui na parte oval, onde teremos os nossos aumentos. Então, depois do ponto alto de número 49, nesse próximo aqui da base, nós vamos construir 3 pontos altos dentro dele. Assim. Em seguida, nós vamos trabalhar os próximos 4 pontos altos aqui da base, colocando apenas um ponto alto em cada ponto. Então, vamos lá. Agora, vou fazer aumento nesse próximo aqui, colocando 3 pontos altos aqui nesse ponto. Novamente, vou trabalhar os próximos 4 pontos altos, colocando apenas um ponto para cada um. Agora, vou fazer 3 pontos altos nesse ponto alto aqui. Agora, desse lado, nós vamos trabalhar 51 pontos altos, um para cada ponto da base. Vou trabalhando assim, ponto a ponto, até o total de 51 pontos altos. Quando vocês chegarem no ponto alto de número 51, depois desse último aumento, vocês vão trabalhar os aumentos do outro lado da mesma maneira que eu mostrei. Então, desse lado, eu trabalhei 51 pontos e fiz os aumentos da mesma maneira que eu fiz do outro lado lá que eu mostrei para vocês. E sobrou aqui para mim encerrar essa volta 2 pontos altos. Aqui nós vamos colocar então um ponto alto em cada um. Agora é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos no início. Agora então vamos iniciar a quinta volta do fundo da bolsa, subindo aqui 3 correntes. E vamos contar a partir dessas 3 correntes 50 pontos altos. Então, 1, 4, e assim nós vamos seguir ponto a ponto até o total de 50 pontos altos. Depois, então, que eu fiz os 50 pontos altos, eu vou fazer agora os aumentos dessa volta. Então, no ponto alto, logo à frente, o ponto de número 50, o ponto alto aqui da base, eu vou construir 3 pontos altos dentro dele. Em seguida, agora, nos próximos 6 pontos altos, eu vou construir apenas um ponto alto em cada um deles. Então, vamos lá. Agora, nesse próximo, eu vou fazer novamente aumento, colocando aqui 3 pontos altos. Em seguida, vou fazer de novo, por 6 pontos aqui da base, a construção de apenas um ponto alto para cada um desses 6. Agora, vou fazer novamente um aumento nesse ponto seguinte.
Construindo o outro lado, nós vamos aqui fazer 53 pontos altos, um para cada ponto da base, então total de 53 pontos nós vamos construir. Então aqui eu construí os 53 pontos e fiz os aumentos da mesma maneira que eu mostrei para vocês aqui do lado de cá. Restou aqui para encerrar essa volta 3 pontos altos. Aqui nós vamos colocar um ponto para cada ponto. Agora, fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos no início. Vamos dar continuidade agora fazendo a sexta volta do fundo da bolsa. A sexta volta também é a última volta aqui do fundo da bolsa. Então, começamos construindo 3 correntes. E a partir dessas 3 correntes iniciais, nós vamos fazer, contando com elas, 51 pontos altos. Então, 1, e vamos construindo dessa maneira até o total de 51 pontos. Então, aqui desde o início, 51 pontos altos. Agora, nós vamos fazer os aumentos da sexta volta do fundo da bolsa. Nesse primeiro ponto alto que nós temos aqui, depois do ponto alto de número 51, nós vamos trabalhar 3 pontos altos dentro dele. Em seguida, vamos trabalhar nos próximos 8 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. Agora, vou fazer um aumento novamente nesse próximo ponto, com 3 pontos altos trabalhados dentro dele. Em seguida, trabalho novamente nos próximos 8 pontos altos, um ponto para cada um da base. Novamente, faço um aumento aqui, colocando 3 pontos altos nesse mesmo ponto. Agora, nós vamos construir a partir do ponto alto seguinte ao último aumento, nós vamos construir 55 pontos altos. 1, 2, vamos fazendo assim, um ponto alto para cada ponto alto da base, até o total de 55 pontos altos. Quando vocês tiverem construídos os 55 pontos altos, vocês vão então trabalhar os aumentos da mesma maneira que eu mostrei aqui desse lado para vocês. Quando vocês tiverem terminado o terceiro aumento do lado de cá, vai restar para vocês vazios aqui 4 pontos altos. Então, vocês vão fazer um ponto alto para cada um desses 4 e fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós fizemos. Então, aqui a sexta volta do fundo da nossa bolsa, com o padrão que eu mostrei para vocês, encerrei aqui. Agora, continuando, nós vamos virar pelo lado do avesso. Aqui está a minha agulha, o local onde eu fechei. A partir do ponto seguinte, nós vamos construir 17 pontos baixíssimos.
e 17 pontos baixíssimos. Cheguei aqui naquele ponto, no ponto que fica bem no meio daqueles 3 pontos que nós fizemos o aumento. Aqui está o primeiro aumento, aqui está o segundo aumento. Então, no aumento do meio, eu chego com os 17 pontos baixíssimos. Isso aqui é feito para que depois dê certo a alça da bolsa. Em seguida, nós voltamos pelo lado do direito. E vamos agora iniciar as voltas do corpo da bolsa. Até aqui, eu contei essas 6 voltas como o fundo da bolsa. A partir da próxima volta, eu vou voltar a contar 1, 2, 3, 4, que serão as voltas do corpo da bolsa. Então, vamos esquecer agora as 6 voltas do fundo. Então, iniciamos a primeira volta do corpo com 4 correntes. Aqui nós vamos pular um ponto e no ponto alto seguinte, vamos colocar o primeiro ponto alto. A partir desse ponto alto aqui, nós vamos colocar 6 pontos altos. Agora, nós fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e novamente fazemos 6 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer uma corrente, pular um ponto e no ponto seguinte fazer um ponto alto. Depois, vamos fazer mais uma corrente, pular um ponto e no ponto seguinte vamos começar a construir 6 pontos altos novamente. Vamos começar a repetir o padrão a partir daqui. Então, o padrão dessa primeira volta do corpo será esse aqui: 6 pontos altos, uma corrente, pula um, mais 6 pontos altos, uma corrente, pula um ponto alto, uma corrente, pula um e volto a fazer esse padrão. Então, a volta, então, depois que nós tivermos completado toda a volta, nós vamos terminar aqui com 6 pontos altos. Vai restar um ponto aqui de base vazio. Em seguida, nós fazemos, então, para completar a volta, uma corrente depois dos 6 pontos. Vamos vir aqui na terceira correntinha que nós fizemos para iniciar a volta e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, iniciando a segunda volta, nós subimos 3 correntes. Vamos colocar um ponto alto nesse intervalo de correntes. Depois, fazemos uma corrente. Vamos pular esse primeiro ponto alto e no ponto alto seguinte, vamos colocar um ponto alto. Agora, a partir desse ponto alto aqui, nós vamos construir 11 pontos altos. 1, 11. Agora, fazemos uma corrente, vamos colocar um ponto alto nesse intervalo aqui de corrente, um ponto alto no ponto alto, e mais um ponto alto no próximo intervalo de corrente.
Então, aqui nós ficamos com um conjuntinho de 3 pontos altos. Na sequência, é fazer uma corrente e vir aqui para esse próximo grupo, pular o primeiro ponto e, a partir do segundo, começar novamente a construir um conjunto de 11 pontos altos. Então, o padrão da segunda volta aqui do corpo será esse. Então, completei com aquele padrão e aqui, para finalizar, depois dos últimos 11 pontos altos, eu faço uma corrente, coloco ainda um ponto alto nesse próximo intervalo de base aqui e fecho na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Iniciando agora a terceira volta, nós subimos 3 correntes e vamos fazer aqui mais 2 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto no intervalo de correntes. Na sequência, faço uma corrente e agora aqui vou construir um conjunto com 9 pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto da base e, a partir do segundo, começo a construção. Agora, eu faço uma corrente e vou construir aqui um conjuntinho de 5 pontos altos. Fiz o meu conjunto com 5 pontos altos. Para continuar, é só fazer uma corrente, pular o primeiro ponto da base e, a partir desse segundo, voltar a construir os 9 pontos altos. Então, o padrão dessa volta é esse. São 9 pontos altos sobre esses 11 aqui da base, uma corrente e mais 5 pontos altos distribuídos da maneira que eu completei a terceira volta, construindo aqui os últimos 2 pontos altos para formar o meu último grupo de 5 pontos altos. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Agora, iniciando a quarta volta, nós construímos 3 correntes. E aqui vamos fazer ainda 3 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo o primeiro ponto alto do próximo grupo e, a partir desse ponto alto, vou construir 7 pontos altos. Na sequência, eu faço uma corrente e vou novamente construir outro grupo de 7 pontos altos. O primeiro será aqui no intervalo de correntes. Depois é só fazer uma corrente, pular o primeiro ponto e, a partir do segundo, começar a repetir o padrão. Então, nessa volta, o padrão será 7 pontos altos, uma corrente mais 7 pontos altos. A volta toda será construída. Então, aqui a quarta volta, fazendo aqui o restante que faltava para formar o meu último grupo de 7 pontos altos. Iniciando agora a quinta volta, nós fazemos 3 correntes. E vamos colocar aqui ainda 4 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente. E agora, vamos construir um conjunto de 5 pontos altos, pulando aqui o primeiro ponto. E, a partir do segundo, começo.
Em seguida, eu faço uma corrente e venho aqui. Nesse intervalo de correntes, e a partir daqui, vou construir um conjunto com 9 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto da base e a partir desse ponto, começo a repetir o padrão, construindo 5 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da quinta volta. São 5 pontos altos, uma corrente, 9 pontos altos, uma corrente. O meu último grupo com 9 pontos altos, fechei aqui na terceira correntinha, encerrando assim a quinta volta. Agora, começando a sexta volta, nós subimos 3 correntes. E vamos fazer aqui ainda 5 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, pulo um aqui da base e aqui, a partir do segundo, vou construir 3 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente. E agora, eu vou construir um conjunto com 11 pontos altos, começando primeiro aqui na corrente. Depois, fazemos uma corrente, pulamos o primeiro ponto aqui da base e a partir do segundo voltamos a construir aqueles 3 pontos altos. Então, aqui o padrão já começa a se repetir. Então, o padrão da sexta volta será esse: 3 pontos altos, uma corrente, o meu último grupo com 11 pontos altos e fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos para iniciar. E assim eu encerrei a sexta volta. Iniciando a sétima volta, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. E aqui vamos subir 3 correntes. E vamos construir ainda 5 pontos altos. Na sequência, eu faço uma corrente, pulo um ponto da base e nesse ponto alto coloco um ponto alto. Aqui nós vamos colocar apenas um ponto alto sobre esse grupo. Na sequência, eu faço uma corrente e a partir dessa corrente eu vou construir 6 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, pulo um ponto da base e a partir desse aqui construo novamente 6 pontos altos. Em seguida faço uma corrente e aqui eu já volto a repetir o padrão, onde eu vou colocar aqui apenas um ponto alto, fazer uma corrente e começar a construção dos 6 pontos altos novamente. Então, o padrão da sétima volta será esse: uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 6 pontos altos, uma corrente, pulo um da base e mais 6 pontos altos. Então, a sétima volta fazendo uma corrente e prendendo com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Começando agora a oitava volta, nós caminhamos com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Subimos 3 correntes. E ainda aqui vamos construir 5 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente,
E a partir da próxima corrente, eu vou construir 6 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente e vou colocar um ponto alto nessa corrente aqui. Novamente, faço uma corrente, pulo esse primeiro ponto da base e, a partir do segundo, volto a construir 6 pontos altos. Aqui eu já volto a repetir o padrão, construindo uma corrente e começando os 6 pontos altos a partir desse próximo intervalo de correntes. Então, o padrão da 8ª volta é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês. São 6 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, mais 6 pontos altos, uma corrente e em seguida já voltamos a fazer 6 pontos altos e trabalhar a 8ª volta construindo um ponto alto no último intervalo de correntes, fazendo mais uma corrente e fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz aqui no começo da volta número 8. Agora, iniciando a volta de número 9, nós subimos 3 correntes e vamos fazer ainda aqui 4 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, um ponto alto nessa corrente, mais uma corrente, pulo esse ponto da base e a partir desse construo 6 pontos altos. Agora, faço mais uma corrente, venho para o próximo intervalo de corrente e, a partir daqui, mais 6 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente, venho para o intervalo, pulo um aqui da base, no intervalo de correntes eu coloco um ponto alto. Aqui eu já estou repetindo o padrão. Faço mais uma corrente, pulo um da base e inicio a construção dos 6 pontos altos. Então, o padrão da volta de número 9 será esse aqui. Então, aqui o meu último grupo com 6 pontos altos na volta de número 9, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, iniciando a volta de número 10, eu construo 3 correntes e faço ainda aqui mais 3 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer uma corrente e vamos construir agora 3 pontos altos. Um colocado aqui na corrente, um sobre o ponto alto e um na próxima corrente. Em seguida, faço uma corrente e agora pulo esse primeiro ponto da base e vou construir 11 pontos altos a partir desse segundo. Daqui já volto a repetir o padrão de construir uma corrente e 3 pontos altos. Fazendo uma corrente, pulando um da base e começando novamente os 11 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da volta de número. Então, completei 10. O meu último grupo com 11 pontos altos da volta de número 10.
e fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fiz para iniciar. Começando agora a volta de número 11, nós construímos 3 correntes e vamos fazer ainda aqui 2 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente e venho aqui para esse intervalo de correntes e a partir daqui vou construir 5 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo um ponto aqui da base e a partir do segundo ponto eu construo 9 pontos altos. Em seguida, volto a repetir o padrão, construindo uma corrente, colocando 5 pontos altos a partir dessa corrente. Uma corrente, pulo um da base e volto a fazer os 9 pontos altos. Então, esse é o padrão da volta de número 11. Completei o meu último grupo com 9 pontos altos da volta de número 11 e fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início da volta. Começando agora a volta de número 12, nós construímos 3 correntes e vamos fazer ainda um ponto alto aqui. Em seguida, fazemos uma corrente e vamos construir 7 pontos altos a partir dessa corrente da base. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto alto aqui da base e a partir do segundo ponto vamos construir também 7 pontos altos. E 7. Então, essa volta de número 12 é só esse o padrão, é uma corrente. Aqui, em um dos grupos, nós começamos construindo 7 pontos altos na corrente de base. E depois, o próximo grupo de 7 pontos altos, pulando o primeiro ponto alto de base. Então, é só isso o padrão da volta de número... Então, aqui o meu último grupo com 7 pontos altos da volta de número 12. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora, começando a volta de número 13, nós construímos 4 correntes. Vamos pular um aqui da base e a partir dessa corrente nós vamos construir 9 pontos altos. Em seguida, nós fazemos uma corrente, vamos pular esse primeiro ponto da base e a partir desse segundo vamos fazer 5 pontos altos. A partir daqui, nós já começamos a repetir o padrão, então fazemos uma corrente e na corrente começamos a construir 9. A partir da corrente, né, começamos a construir 9 pontos altos, como aqui. Então, esse é o padrão da volta de número 13. Completei o meu último grupo com 5 pontos altos da volta de número 13 e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos no início. Agora, iniciando a volta de número 14, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo dentro dessa corrente. Em seguida, subimos aqui 3 correntes e vamos construir ainda aqui um conjunto com 10 pontos altos.
Então, aqui eu criei um conjunto com 11 pontos altos, contando com as 3 correntes que nós subimos. Em seguida, nós construímos uma corrente, pulamos um ponto da base e aqui vamos fazer 3 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente e começamos o padrão de novo, construindo aqui 11 pontos altos a partir dessa corrente de base. 1, 2 e vamos fazer até o 11, como fizemos aqui no início. Depois é só repetir o padrão. Então, o padrão da 14ª volta será de 11 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e começa de novo nos 11 pontos altos. Então, a minha volta de número 14, fazendo uma corrente, fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz aqui no começo da volta. Agora, iniciando a volta de número 15, nós subimos 3 correntes e vamos fazer ainda aqui 4 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto aqui da base e a partir desse próximo, nós vamos construir um conjunto com 6 pontos altos. Agora, nós fazemos uma corrente, vamos colocar um ponto alto nesse ponto alto, pulamos um aqui da base e no seguinte. Mais uma corrente, e a partir desse intervalo de corrente, eu vou construir um conjunto com 6 pontos altos. Depois uma corrente, pulamos um da base e mais 6 pontos altos. Só começar de novo, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 6 pontos altos. Então, o padrão da volta de número 15 será esse aqui. Uma corrente, um ponto alto no ponto alto aqui do meio, mais uma corrente, 6 pontos altos, uma corrente, pulando a base, 6 pontos altos e repetimos novamente a partir daqui. Então, esse é o padrão da volta. Então, aqui a minha volta de número 15, colocando ainda um último ponto alto aqui para formar o meu último grupo com 6 pontos altos. E fechei aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Começando agora a volta de número 16, construímos 3 correntes. E vamos fazer ainda aqui mais 3 pontos altos. Em seguida, nós fazemos uma corrente, colocamos um ponto alto nesse intervalo de correntes, mais uma corrente, pulamos esse primeiro ponto da base e a partir desse segundo vamos fazer aqui 6 pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente, vamos vir para esse próximo intervalo de correntes e a partir daqui construir mais 6 pontos altos. Agora fazemos uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de corrente, mais uma corrente, pulamos um da base e mais 6 pontos altos. Corrente,
Na primeira corrente, nós fazemos um ponto alto e construímos um conjunto aqui, a partir daqui, com 6 pontos altos, uma corrente, um ponto alto na corrente, uma corrente, mais 6 pontos altos, que termina. Pessoal, então, aqui completei aqui o meu último conjunto com 6 pontos altos, construindo aqui no final ainda 2 pontos altos e fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, iniciando a volta de número 17, subimos aqui 3 correntes. Vamos fazer ainda aqui mais 4 pontos altos. Em seguida, uma corrente. E aqui, a partir dessa corrente, vamos construir 6 pontos altos. Na sequência, nós fazemos uma corrente, vamos colocar um ponto alto nesse intervalo de corrente. Em seguida, mais uma corrente, pulamos um ponto de base. A partir desse segundo ponto, vamos fazer 6 pontos altos. Depois é só fazer mais uma corrente e voltar a fazer 6 pontos altos, começando a partir da próxima corrente. Aqui depois do início, fiz aqui depois a gente completa, né? Esse conjunto aqui vai ficar com 6 pontos altos também, esse do início. Então, são 6 pontos altos. Quando nós chegamos naquele único intervalo de correntes, fazemos uma corrente, um ponto alto no intervalo, mais uma corrente, e aí trabalhamos 6 pontos altos, um intervalo de corrente e mais 6 pontos altos, e voltamos a repetir esse padrão aqui, de uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e tudo se repete a volta toda. Bem, então aqui completei o meu último grupo, com 7 pontos altos da volta 17, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz no início. Começando agora a volta de número 18, nós construímos 3 correntes e vamos construir aqui ainda um conjunto com 10 pontos altos. Em seguida, uma corrente, um ponto alto no intervalo de corrente, um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no próximo intervalo de correntes. Então, um conjunto com 3 pontos altos, em seguida uma corrente. Aqui eu pulo um da base e a partir desse segundo vou construir aqui um conjunto com 11 pontos altos. Então, o padrão dessa volta será esse. Aqui nós fizemos 11 pontos altos, contando com as 3 correntes. Construímos uma corrente, um conjunto com 3 pontos altos e vamos voltar a partir daqui a repetir o padrão. 11 pontos altos. Aqui vou fazer novamente 11 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 11 pontos altos novamente. Então, esse é o padrão da volta de número 18. Fechei aqui então a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora então, começando a volta de número 19, nós caminhamos com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Em seguida, subimos 3 correntes. E aqui vamos construir ainda um conjunto com 8 pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente,
Vamos trabalhar um grupo aqui com 5 pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente, pulamos um da base e voltamos a repetir o padrão. Aqui nós vamos construir 9 pontos altos. Então, o padrão será esse. Aqui no início, contando com as 3 correntes que nós fizemos para subir, nós temos um conjunto com 9 pontos altos, depois uma corrente, 5 pontos altos, uma corrente, e aqui novamente voltamos a repetir esse padrão. 9 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos. Então, esse é o padrão da volta de número 19. Completei, então, a volta de número 19, fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que fiz no início. Iniciando agora a volta de número 20, nós caminhamos com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente, subimos 3 correntes. E ainda vamos construir aqui um conjunto com 6 pontos altos. Então, aqui, contando com as 3 correntes que eu fiz para iniciar, eu criei um conjunto com 7 pontos altos. Na sequência, nós fazemos uma corrente e vamos construir outro grupo de 7 pontos altos. O primeiro será colocado no intervalo de corrente. Agora, repetindo de novo o padrão, essa volta será com grupos de 7 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos, uma corrente. Aqui, depois de colocar o 7º ponto alto na corrente, para começar o próximo grupo, eu pulo o primeiro ponto alto e inicio a partir do segundo ponto. E aqui também faço 7 pontos altos. Então, esse é o padrão da volta de número 20. Depois de fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu encerrei a volta de número 20, começando a volta de número 21, nós caminhamos com um ponto baixíssimo por ponto alto logo à frente, subimos 3 correntes. Vamos construir aqui ainda 4 pontos altos. Contando aqui com as 3 correntes que eu subi no início, eu fiquei com um conjuntinho aqui de 5 pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente, pulamos um ponto e na corrente começamos a construir aqui um conjunto com 9 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente, pulo um ponto da base e a partir do segundo volto a construir um conjunto com 5 pontos altos. Então, o padrão da volta 21 é esse: 5 pontos altos, uma corrente, 9 pontos altos, 5 pontos altos, uma corrente, 9 pontos altos, distribuídos como eu mostrei. Fechei a volta de número 21 com ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, começando a volta de número 22, nós caminhamos com mais um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente, subimos 3 correntes e vamos fazer aqui ainda 2 pontos altos. Contando aqui com as 3 correntes que eu fiz no início, eu criei um pequeno conjunto aqui de 3 pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente e vamos começar a trabalhar um grupo com 11 pontos altos a partir dessa corrente. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e a partir do segundo construímos novamente um conjunto com 3 pontos altos.
Então, o padrão da volta de número 22 será esse: 3 pontos altos, uma corrente, 11 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, e assim vamos repetir a volta toda esse padrão. Começando agora então a volta de número 23, nós caminhamos com um ponto baixíssimo, subimos 4 correntes, e vamos construir aqui um conjunto de 6 pontos altos, começando por essa corrente. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto aqui da base e no seguinte construímos outro grupo com 6 pontos altos. Em seguida, uma corrente, pulamos o primeiro ponto, aqui construímos um ponto alto, fazemos mais uma corrente e a partir do próximo intervalo aqui de corrente, nós começamos a repetir o padrão com 6 pontos altos, uma corrente, pulão da base, mais 6 pontos altos, uma corrente, um ponto alto. Esse então é o padrão que nós vamos trabalhar a volta de número 23. Agora vamos fazer então a volta de número 24. Começamos fazendo um ponto baixíssimo, atravessando a agulha por dentro dessa corrente que nós temos aqui logo após onde fechamos. Subimos aqui 3 correntes. Vamos construir um grupo com 6 pontos altos. As correntes são o primeiro ponto alto. Então, 1, em seguida, faço uma corrente, venho para esse intervalo de corrente, coloco aqui um ponto alto, faço mais uma corrente, pulo esse ponto de base e a partir desse aqui vamos construir mais 6 pontos altos. Aqui, então, nós já vamos começar a repetir o padrão. Fazemos uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo de correntes, e vamos construir aqui 6 pontos altos, como fizemos aqui no início. Vamos construir 6 pontos altos, uma corrente, um ponto alto no intervalo de correntes, mais uma corrente, mais 6 pontos altos, uma corrente e começamos de novo. Então, toda a volta será construída assim. Essa volta de número 24 é a última volta do corpo da bolsa. Então, terminando essa volta, já podem cortar e arrematar essa linha e nós vamos dar início à construção das alças. Bem, pessoal, vamos então agora dar início à construção da alça da bolsa. Esse local aqui é o local onde eu encerrei a minha volta com um ponto baixíssimo, amarrei e cortei o meu barbante. Então, eu vim trabalhando nesse sentido e cheguei aqui e terminei. Para começar a alça da bolsa, eu vou voltar um motivo para trás. Então, volto aqui, um motivo atrás. Isso aqui para mim é um motivo, então, aqui está o ponto onde eu amarrei, fechando a volta anterior. Voltei atrás, um motivo, e no penúltimo ponto, eu amarrei o meu barbante, deixando livre o último ponto do motivo anterior. Nós vamos usar 3 motivos para fazer essa alça. Então, aqui o primeiro, aí o segundo fica à frente de onde eu encerrei a volta, e ainda depois vou usar mais um até o penúltimo ponto. Então, nós vamos usar 3 motivos para a construção da alça. Um antes de onde fechamos a volta e 2 depois. Então, olha, começamos com 3 correntes,
Em seguida, fazemos, contando com as 3 correntes, um conjunto de 6 pontos altos, 1, em seguida eu faço uma corrente, venho para o intervalo de correntes à frente e começo a construir novamente um conjunto com 6 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, venho para esse próximo intervalo de correntes que fica antes do local onde eu fechei a volta anterior e faço um ponto alto, uma corrente, pulo o ponto onde eu fechei a volta anterior, que foi esse aqui, e no ponto, a partir do ponto seguinte, construo mais 6 pontos altos. Faço mais uma corrente, na corrente à frente começo a construir de novo 6 pontos altos. Em seguida eu faço uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de correntes, mais uma corrente, pulo um ponto da base, no ponto seguinte começo de novo 6 pontos altos. Corrente, no intervalo seguinte, começo mais 6 pontos altos. Aqui então onde eu tinha feito a marquinha e mostrei pra vocês. É bom vocês fazerem essas marquinhas como eu mostrei aqui também na primeira volta para não se perderem. Então é assim que é feita a primeira volta da alça. Os dois lados serão trabalhados de forma idêntica. Então aqui para dar início à segunda volta da alça, eu virei o trabalho, construí um ponto baixíssimo no ponto alto logo à frente. E aqui nós vamos construir um conjunto com 11 pontos altos. Começamos subindo 3 correntes, que serão as 3 correntes do primeiro ponto alto. Então, aqui em seguida, fazemos uma corrente. E agora, vamos construir um pequeno conjunto com 3 pontos altos aqui. O primeiro ponto alto na corrente. Um ponto alto sobre o ponto alto. E mais um ponto alto na próxima corrente. Agora, fazemos uma corrente, pulamos o primeiro ponto alto, a partir do segundo, voltamos a construir outro grupo com 11 pontos altos. Então, aqui nessa volta, nós vamos construir um grupo com 11 pontos altos, um grupo com 3, mais um grupo com 11, mais um grupo com 3 e mais um com 11. Então, serão 3 grupos de 11 pontos altos e 2 grupos com 3 pontos altos nessa carreira da segunda volta da alça. Bem, pessoal, então agora vamos dar início à terceira, aqui a primeira, a segunda, agora vamos fazer a terceira volta da alça. Aqui eu já virei o trabalho, já construí um ponto baixíssimo no ponto alto logo à frente. E agora vamos começar fazendo um grupo com 9 pontos altos. Depois dos 9, uma corrente. E agora um conjunto com 5 pontos altos, começando aqui pela corrente.
uma corrente, pulo um da base e a partir do segundo 9 pontos altos de novo. Nessa volta aqui, nós vamos construir 3 grupos com 9 pontos altos e 2 grupos com 5 pontos altos. Próxima volta. Bem, aqui então eu já virei, já caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente. Vou dar início agora à volta de número 4, construindo 3 correntes. Essas 3 correntes são o primeiro ponto alto para mim de um grupo de 7 pontos altos que nós vamos fazer. Então, 1, aí construo uma corrente e começo a construir outro grupo com 7 pontos altos. Aqui nessa volta nós vamos fazer 5 grupos com 7 pontos altos separados por uma corrente. Iniciando então a quinta volta, aqui eu já virei o trabalho, já caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto à frente. Aqui nós vamos subir 3 correntes. Essas 3 correntes é o primeiro ponto alto de um grupo com 5, então 1, nós fazemos uma corrente e vamos construir um grupo com 9 pontos altos. Em seguida, uma corrente e já vamos para o segundo ponto, o segundo grupo de 5 pontos altos. Bem, a sexta volta, nós vamos construir aqui no início um conjunto com 3 pontos altos, subimos 3 correntes, que serão o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente e a partir desse próximo intervalo de correntes, nós vamos construir um conjunto com 11 pontos altos. Então, essa volta aqui será construída de 3 conjuntos com 3 pontos altos e 2 conjuntos de 11 pontos altos. Iniciando então agora a sétima volta da alça. Aqui eu já caminhei com um ponto baixíssimo e vou iniciar agora construindo 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho para esse intervalo de correntes aqui e a partir daqui construo 6 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto aqui da base e a partir do segundo, eu vou construir um outro grupo com 6 pontos altos. Agora faço uma corrente, pulo um da base, no segundo faço um ponto alto, faço outra corrente, pulo esse ponto de base e na corrente começo a construir outro conjunto com 6 pontos altos. Faço uma corrente, pulo um da base e volto a fazer 6 pontos altos.
Em seguida, eu faço uma corrente e encerro essa volta colocando um ponto alto, pulando aqui um da base e no do meio aqui. Então, assim é feita a volta de número 7. Agora, então, vamos dar início à volta de número 8. Eu já caminhei com um ponto baixíssimo para esse intervalo de correntes que eu tinha. Subo aqui agora 3 correntes. Essas 3 correntes são o primeiro ponto alto de um grupo com 6, 1. Agora faço uma corrente, coloco um ponto alto nesse intervalo de correntes, faço mais uma corrente, pulo um ponto da base, a partir desse aqui, faço mais 6 pontos altos. Faço em seguida uma corrente e volto a construir um conjunto com 6 pontos altos a partir dessas correntes, dessa corrente. 1, aqui eu faço uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de correntes, mais uma corrente, pulo um ponto aqui da base, a partir do seguinte, faço mais 6 pontos altos. Está encerrada a volta de número 8. Iniciando a volta de número 9, nós vamos construir 6 pontos altos, começamos subindo 3 correntes. Em seguida, nós fazemos uma corrente e mais 6 pontos altos a partir desse intervalo de corrente. E nós vamos fazer uma corrente, um ponto alto nesse intervalo de correntes, mais uma corrente. Vamos pular esse ponto de base, a partir desse aqui, fazer mais 6 pontos altos. Agora fazemos uma corrente, vamos para esse próximo grupo, para essa próxima corrente, aliás, e fazer outro grupo com 6 pontos altos para encerrar essa volta. Bem, dando início então à volta de número 10, aqui eu já virei, já caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto à frente, e agora construiremos aqui um conjunto com 11 pontos altos. Agora, nós fazemos uma corrente e vamos construir 3 pontos altos a partir desse intervalo. Um ponto alto na corrente, um ponto alto no ponto alto e um ponto alto na próxima corrente. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos o primeiro aqui da base e construímos mais um grupo com 11 pontos altos, como fizemos aqui no início. Vamos então dar início à volta de número 11. Agora aqui já caminhei com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes. Meu primeiro ponto alto de um grupo de 9 que eu
Agora faço uma corrente. A partir desse intervalo de corrente, construo 5 pontos altos. E fazemos então mais uma corrente, pulamos um da base e fazemos mais 9 pontos altos para encerrar essa volta. Agora, dando início à volta de número 12, aqui eu já virei, já caminhei com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes, construir um conjunto aqui de 7 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente. Vamos vir para esse intervalo de correntes aqui, a partir daqui construir mais um grupo com 7 pontos altos. Então, essa volta de número 12, ela será feita com 3 grupos de 7 pontos altos. Construir agora a volta de número 13, aqui eu já caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente. Subimos aqui 3 correntes. E vamos construir um conjunto contando com as 3 correntes de 5 pontos altos. 1, em seguida, fazemos uma corrente e a partir desse intervalo de correntes, nós vamos construir um grupo com 9 pontos altos. 1, depois fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e a partir desse construímos mais um grupo com 5 pontos altos para encerrar a volta de número 13. Agora, iniciando a volta de número 14, nós não vamos caminhar com pontos baixíssimos aqui, vamos direto do ponto onde terminamos na volta anterior, subir 3 correntes. E aqui, contando com as 3 correntes, vamos fazer um conjunto com 4 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente e a partir desse intervalo de corrente, construiremos um conjunto com 11 pontos altos. Depois fazemos uma corrente, pulamos um da base e a partir daqui fazemos mais 4 pontos altos para encerrar a volta de número 14. Iniciando agora a volta de número 15, nós viramos o trabalho e caminhamos com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente. Aqui nós vamos subir 3 correntes e fazer ainda mais um ponto alto. Em seguida, fazemos uma corrente. Vamos trabalhar a partir desse intervalo aqui de corrente, 6 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e a partir do próximo construímos outro conjunto com 6 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e construímos mais 2 pontos altos para encerrar essa volta de número 15 aqui da alça. Iniciando a volta de número 16, nós não caminhamos com nenhum ponto baixíssimo, só viramos o trabalho e em seguida construímos 4 correntes. A partir desse intervalo aqui de correntes, vamos fazer 6
pontos altos. Na sequência, fazemos uma corrente, vamos colocar um ponto alto nesse intervalo de corrente. Mais uma corrente. Vamos pular um aqui da base e construir outro grupo com 6 pontos altos. Depois fazemos uma corrente, pulamos um da base e aqui na corrente que subimos a volta anterior, passando por dentro da última corrente, nós colocamos o último ponto alto da volta de número 16. Iniciando agora a volta de número 17, eu virei o trabalho e caminhei com um ponto baixíssimo dentro daquela corrente que eu tenho logo após o último ponto alto que eu coloquei aqui. Agora subimos 4 correntes, pulo um ponto da base e a partir do segundo construo 6 pontos altos. Faço uma corrente e a partir desse próximo intervalo de corrente construo outro conjunto com 6 pontos altos. Agora faço uma corrente, venho, aqui eu tenho 4 correntes que eu subi na volta anterior, eu coloco um ponto alto na última corrente. E assim eu completo a volta de número 17. A volta de número 18 nós não caminhamos com nenhum ponto baixíssimo, apenas viramos o trabalho e já subimos 3 correntes. Colocamos mais um ponto alto nesse intervalo de corrente. Em seguida fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e a partir daqui vamos construir 11 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, coloco um ponto alto nesse intervalo de corrente. Venho e aqui conto 1, 2 e 3 correntes. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu atravesso a agulha pelo meio da corrente, faço meu último ponto alto da volta de número 18. Bem, a volta de número 19, eu viro o trabalho, caminho com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente. Em seguida, eu subo 3 correntes. E aqui eu vou colocar um ponto alto nesse intervalo de corrente. Fazer uma corrente, pular um ponto aqui da base e a partir desse aqui vamos construir 9 pontos altos. Agora nós fazemos uma corrente, pulamos esse ponto, aqui na corrente colocamos um ponto alto e mais um ponto alto nesse ponto alto logo à frente. E assim encerramos a volta de número 19. Começando agora a volta de número 21, nós não vamos caminhar com pontos baixíssimos. De onde terminamos aqui a volta anterior, nós viramos o trabalho e já subimos 3 correntes. Vamos fazer ainda aqui mais 2 pontos altos, um no ponto alto logo à frente.
e um aqui na corrente. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e a partir do segundo vamos construir aqui um conjunto com 7 pontos altos. Depois uma corrente, um ponto alto na corrente, um ponto alto no próximo ponto alto e um último ponto alto aqui dentro da terceira corrente que fizemos para iniciar a volta anterior. E assim encerramos a volta de número 20. Bem, agora sim, começando então a volta de número 21, nós viramos o trabalho, caminhamos com um ponto baixíssimo para o ponto logo à frente e subimos aqui 3 correntes. Fazemos um ponto alto no ponto alto logo à frente. E mais um ponto alto no intervalo de corrente, criando aqui um conjunto com 3 pontos altos. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base, a partir desse aqui fazemos 5 pontos altos. Agora, fazemos uma corrente, pulamos esse ponto aqui da base, na corrente colocamos um ponto alto, que nós vamos construir um conjuntinho de 3 pontos altos. Completamos a volta de número 21 aqui da alça. Iniciando agora então a volta de número 22, nós não caminhamos com nenhum ponto baixíssimo, só viramos o trabalho e já subimos 3 correntes. Aqui vamos fazer um conjunto de 4 pontos altos, as correntes do primeiro ponto alto. Então, 1, em seguida fazemos uma corrente, pulamos um ponto da base e a partir desse vamos fazer 3 pontos altos. Em seguida, uma corrente, vamos vir para o intervalo de correntes e a partir daqui construir um conjunto com 4 pontos altos. Assim, então, completamos a volta de número 22. A volta de número 23, nós também não vamos caminhar com nenhum ponto baixíssimo. Aliás, daqui para frente, as próximas voltas, nenhuma delas mais nós vamos caminhar com pontos baixíssimos. Essa aqui vai ser a largura final da alça da bolsa. Então, aqui nós começamos com 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto dos 5 que nós vamos construir aqui. Em seguida, fazemos uma corrente, pulamos um ponto e aqui nesse do meio fazemos um ponto alto, fazemos mais uma corrente, vamos vir aqui para o intervalo de correntes e a partir daqui construir outro conjunto com 5 pontos altos. Assim, então, encerramos a volta de número 23. Bem, a volta de número 24, nós iniciamos construindo 3 correntes. Essas 3 correntes, elas equivalem ao primeiro ponto alto de um grupo com 6 pontos altos que nós vamos fazer. Então, agora, nós fazemos uma corrente e vamos para o próximo intervalo de correntes e a partir daqui vamos fazer mais um grupo com 6 pontos altos.
Bem, pessoal, então assim nós encerramos a volta de número 24, subindo 3 correntes. E vamos construir aqui 13 pontos altos, contando com as 3 correntes. Então, 1, assim nós encerramos a volta de número 25. Ainda aqui desse lado, nessa alça, nós vamos fazer mais 3 voltas fechadas igual a essa, com 13 pontos altos. Então, essa aqui é a volta de número 25. Eu não vou mostrar as outras 3. Aí, só vocês fazerem da mesma forma que fizemos essa de 25. Então, vocês vão fazer a 26, a 27 e a 28. Aí, podem arrematar essa linha que esse lado da alça já está pronto. Agora, para iniciar a segunda alça, que minha bolsa está dobrada, a minha primeira alça está aqui, com o último ponto da primeira volta aqui. Então, eu vou pular aqui o meu, onde tá marcado, onde eu fiz, onde eu terminei, né, a primeira volta. Eu pulo esse motivo e o seguinte, vou pular 2 motivos. E vou amarrar uma linha, a minha linha, para começar a trabalhar. Aqui eu coloquei de outra cor para vocês visualizarem melhor. Vou amarrar no segundo ponto, descarto o primeiro e amarro nesse segundo ponto a linha em que eu vou começar a trabalhar. E aqui desse lado, como lá do outro, nós vamos usar 3 motivos. 1, 2... e 3 motivos para construir a segunda alça. Então, meninas, como é igualzinho a construção das 2 alças, eu não vou de novo mostrar tudo para vocês, porque eu dou 2 opções para vocês fazerem. Ou vocês voltam o vídeo a partir do momento que eu começo a mostrar como constrói a alça, ou se não, tem uma maneira até mais fácil, que é vocês já têm aqui o modelo do outro lado que nós já fizemos. Então, é só copiar exatamente como foi feito, carreira por carreira aqui, como foi feito desse lado aqui a alça. Então, vocês fazem aí a de vocês, do outro lado, e vou fazer aqui a minha. Então, nós vamos deixar a bolsa, a parte do corpo da bolsa com os pontos para o lado de fora. Vamos vir aqui, juntar as 2 pontas, tomando cuidado para que não fique torcido, né? Aqui, e depois ela fique aberta, assim, uma de frente com a outra. E vamos fazer o seguinte. Aqui, depois que eu terminei a segunda alça, eu não cortei o meu barbante, tá? Eu continuo aqui, que nós vamos dar continuidade sem precisar estar cortando o barbante. Aqui, olha, do último ponto que eu trabalhei aqui a segunda alça, eu vou juntar aqui com o último ponto da volta da outra alça, puxo, agora eu faço aqui um ponto baixíssimo, aqui eu já comecei então a unir. Essa aqui em cima nós vamos fechar com pontos baixos, então eu vou passar em cada ponto, temos 13 pontos em cada lado aqui, então em cada ponto eu vou passar a agulha pelo ponto de uma alça e pelo ponto da outra alça também. Vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. Eu já fechei, então, com os pontos baixos, já uni a alça. Agora, nós precisamos dar um arremate aqui nessas laterais das alças. Então, nós vamos contornar todinha, desde aqui onde nós vamos começar a fazer a volta toda e terminar aqui novamente. Como nós vamos fazer isso? Esse fio aqui, olha,
que eu tenho, que foi cortado aqui quando construiu a alça, eu já vou segurando ele agora aqui por baixo dos pontos, que é para ir arrematando essa linha. Todas as linhas que nós encontrarmos aqui, nós vamos fazer o arremate da mesma forma que fizemos aqui, que vamos fazer com essa linha aqui. Então, aqui meu último ponto baixo da emenda das duas alças. Agora, nós vamos descer pela borda da alça, trabalhando pontos baixos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui na lateral da alça, eu vou colocar dois pontos baixos. Então, aqui coloquei 2 pontos baixos. Agora, venho para o ponto logo à frente, faço aqui também 2 pontos baixos. Cheguei aqui no corpo da bolsa, então aqui será um ponto baixo para cada ponto alto que eu tenho. E nas correntes também eu vou colocar um ponto baixo. Então, é dessa forma que nós vamos contornar as duas laterais da alça da bolsa. Terminando de fazer isso aqui, dos dois lados, a bolsa está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.